Diálogos Neo-Iluministas, domingo 15/3/2026. Fundamentos ontológicos e espirituais do Neo-Iluminismo. Os fundamentos ontológicos e espirituais do Neo-Iluminismo podem ser sintetizados nos pontos estruturantes contidos na obra Neo-Iluminismo, Teoria da Mediação Dialética Interdimensional, MDI. Para percorrermos este caminho, devemos inicialmente compreender o significado do termo ontológico. A ontologia é um ramo fundamental da filosofia que estuda o ser, a existência e a natureza da realidade. A palavra vem do grego ontos, ser, aquilo que existe, e logos, estudo, razão, conhecimento. Assim, ontologia significa literalmente estudo do ser. De forma mais precisa, a ontologia investiga questões como: o que significa existir? Quais são os tipos de realidade que existem? O mundo é composto apenas de matéria ou também de espírito, consciência ou ideias? Qual é a relação entre mente e corpo, matéria e espírito, sujeito e objeto? Em síntese, a ontologia busca compreender a estrutura mais profunda da realidade. A ontologia procurou compreender o ser, a existência e a estrutura da realidade, mas, ao longo da história da filosofia, diversos pensadores reconheceram que essa investigação encontra limites importantes. Esses limites não significam um fracasso da ontologia, mas indicam as fronteiras do conhecimento humano sobre o ser. Um dos primeiros limites da ontologia está na própria linguagem humana. A linguagem foi construída para descrever objetos e experiências concretas do cotidiano. Quando a filosofia tenta falar sobre ser em si, muitas vezes a linguagem torna-se insuficiente ou ambígua. Outro limite importante é que a ontologia depende da experiência humana do mundo. O ser humano conhece a realidade por meio dos sentidos, da razão e da consciência. Contudo, essas formas de percepção são limitadas pela própria condição humana. Isso significa que podemos não ter acesso direto à realidade última, mas apenas à forma como ela aparece para nós. A ontologia frequentemente utiliza a razão filosófica para compreender o ser. Entretanto, a razão também possui limites. Certas questões ontológicas podem ultrapassar a capacidade de demonstração racional, como, por exemplo, a origem do universo, a natureza última da consciência, a relação entre espírito e matéria e a existência de dimensões além da realidade material. Outro problema da ontologia é que muitas de suas proposições não podem ser verificadas empiricamente. A ciência moderna trabalha com observação e experimentação. Já a ontologia, muitas vezes, trata da realidade que não são diretamente observáveis, como o ser em si, o absoluto, a essência das coisas e as dimensões metafísicas da realidade. Nesse sentido, o neo-iluminismo não surge apenas como uma crítica à razão moderna, mas como uma nova compreensão do ser e da realidade. Ele propõe que o mundo não seja entendido somente pela dimensão material, mas por uma visão integral da existência, que inclui dimensões espirituais, simbólicas e interdimensionais. Um dos fundamentos centrais da ontologia neo-iluminista é a ideia de que a consciência é a substância primeira da realidade. O ser humano não é apenas corpo ou cérebro, ele é consciência em trânsito de diferentes planos de existência. Dessa forma, a realidade não é totalmente objetiva e separada do observador, mas relacional e participativa. A ontologia proposta no pensamento neo-iluminista afirma que o real é vibracional e simbólico, que a realidade é influenciada pela presença
e pela intenção da consciência, e que ser significa estar em relação com o mundo, com os outros e com os planos sutis da existência. Essa perspectiva rompe com a visão materialista predominante na modernidade. O neo-iluminismo reconhece a presença de uma ordem espiritual que permeia o universo. Essa ordem não é apresentada como dogma religioso, mas como princípio organizador da realidade, fonte de amor, sabedoria e liberdade e fundamento espiritual da existência. Trata-se, portanto, de uma espiritualidade ontológica não institucional. No centro do pensamento neo-iluminista está o conceito de cristicidade, entendido como princípio espiritual universal, força de integração entre os planos da realidade e expressão de amor, compaixão, verdade e unidade. Para o neo-iluminismo, esse princípio não é apresentado como religião ou como figura histórica específica, mas como arquétipo espiritual universal da consciência elevada. A cristicidade é descrita como uma frequência de consciência presente em cada ser humano, que pode ser despertada por meio da escuta interior, da prática ética, da mediação entre planos da realidade e do desenvolvimento espiritual da consciência. Assim, o ser humano passa a ser visto como um ser espiritual em processo de realização. O neo-iluminismo assume que o cosmos possui uma estrutura interdimensional, envolvendo diferentes níveis de existência. A realidade não se limita ao plano material, mas inclui as dimensões física, extrafísica ou sutil e metafísica. Esse modelo sustenta a proposta da mediação dialética interdimensional, MDI. A mediação entre planos de realidade passa a ser vista como prática espiritual, método de conhecimento e fundamento de uma nova civilização, ou seja, o ser humano é entendido como ponte entre dimensões da realidade. Assim, os fundamentos ontológicos e espirituais do neo-iluminismo podem ser resumidos em 4 pilares centrais: consciência com essência do ser, realidade interdimensional e relacional, cristicidade como princípio espiritual universal, mediação entre planos como base do conhecimento e da civilização. Esses elementos formam a base filosófica da proposta neo-iluminista, que busca em reintegrar razão, espiritualidade, consciência e cosmos em uma nova ontologia do conhecimento e da existência. Por Josemar Gano, Grupo Euclidiano.